A democracia ela é entendida como a convivência entre instituições entendidas como regras e as organizações, que têm a volição, que têm a vontade. O legislativo, no Brasil, como organização, é um ator político que vem ganhando muita importância, muito poder, desde que foi restabelecida a democracia em meados da década de 80 do século XX. Naquela democracia nascente, o executivo era a organização mais poderosa, concentrava mais poder. Só ao longo do tempo foi se modificando e modificando de uma maneira bem significativa. A reforma constitucional de 2001, que modificou o rito das medidas provisórias, retirando definitivamente o caráter de decreto que elas tinham, e também agora, recentemente, o orçamento impositivo, que restringe muito a capacidade do executivo como organização de contingenciar os recursos orçamentários aprovados na lei orçamentária. São duas modificações centrais que explicam como o legislativo aumenta seu poder no funcionamento da democracia. O movimento que ocorre ao longo do tempo na história brasileira recente de aumento das prerrogativas do legislativo são compatíveis com uma visão da democracia, porque o locus da representação é o legislativo. Por outro lado, o exercício dessa representação, transformando essa representação em poder decisório, é preciso estar combinada com transparência. Então, esses movimentos recentes a respeito do orçamento secreto são muito contundentes e muito pedagógicos, didáticos em relação a isso. E nisso, eu acho que o Supremo agiu com uma certa demora, mas agiu corretamente ao restringir fortemente essa prerrogativa do Legislativo. Enfim, eu acho que há um processo histórico aí com adaptações, né? Alguns passos, do ponto de vista da teoria democrática, foram dados no sentido correspondente, alguns outros claramente ao seu arrepio, mas ao mesmo tempo, né, dada a arquitetura e a complexidade institucional montada na Constituição de 88, ao mesmo tempo essa arquitetura permitiu uma correção de rumo sem que consequências mais catastróficas, né, ocorressem. Desconfiança nas instituições representativas é um fenômeno muito disseminado em alguns lugares de maneira mais aguda que no Brasil e em outros lugares menos aguda, mas existem, né, uma enormidade de pesquisas de opinião pública mostrando isso. Olhando o caso brasileiro, vamos comparar com Forças Armadas, vamos comparar com Igreja, com o Judiciário até recentemente. O que caracteriza o Executivo e o Legislativo na sua essência dessas outras organizações? O seu caráter partidário. Então, a opinião que as pessoas têm sobre o Legislativo e o Executivo sempre está muito contaminada o seu posicionamento político a favor ou contra da tendência predominante, aquelas decisões que são feitas ali. E é bom que assim seja na democracia, porque essas organizações são as organizações eletivas, então elas precisam estar o tempo inteiro respondendo aos anseios da sociedade. O que acontece com o judiciário, que vem caindo muito a sua avaliação? Vem caindo muito porque o judiciário cada vez mais está miscuído na política. O que acontece com as Forças Armadas? Elas vão cair, elas têm caído, não, porque elas se partidarizaram. A criminalização das organizações democráticas é muito ruim. É preciso também melhorar muito a cobertura que se faz da política no Brasil. Está melhorando, depois de vários traumas e de um perigo de retrocesso democrático muito grande. As redes sociais são um instrumento poderosíssimo, né, de comunicação política e de coordenação das decisões dos eleitores e das elites. Comparável com o advento, por exemplo, da imprensa escrita e como impactou a vida política séculos atrás. E aí nós temos depois o rádio. Todos esses episódios estão associados a grandes modificações, a grandes revoluções, né, políticas, né, momentos de violência, políticas, né, são instrumentos importantes na mão de lideranças, algumas delas mais liberais, algumas delas mais libertárias, mais progressistas, outras muito reacionárias, algumas violentas. Então isso cria um caldo de cultura cujo resultado é muito difícil de prever. O que se sabe no uso das redes sociais é que a direita
chegou mais cedo, certo? Se aproveitou desse instrumento e utilizou esse instrumento em campanhas políticas cruciais nos Estados Unidos, na Europa, e depois no Brasil. Isso tem um risco importante, porque a extrema-direita é não democrática. A extrema-direita é aliada de pautas reacionárias, fortemente reacionárias, né? Ultranacionalistas, homofóbicas, anti-imigração, anti-iluministas. Eu acho que isso passa por um processo de adaptação ao uso das redes sociais, a uma regulamentação do seu uso, passa pelo Estado, passa pelo governo, passa por políticos. É preciso ter o Estado ali agindo para definir marcos, para estabelecer as regras, aí as instituições como regras, né, do jogo democrático, para a saúde das regras do jogo democrático. A democracia precisa ser preservada na sua essência, né, que são as regras de convivência dos diferentes e também regras pelas quais preferências majoritárias na sociedade podem ser transformadas em políticas razoáveis para o conjunto da sociedade. A extremidade não é o melhor caminho, seja num polo ou no outro, para atingir esses ideais. Qual é o efeito de fechar o legislativo? Tornar o país uma ditadura. O Brasil estaria no centro de uma discussão internacional, porque o Brasil é um país muito importante para a economia internacional e, hoje em dia, para a saúde global. Do ponto de vista interno, teria que exercer uma violência sem precedentes, muito maior do que na década de 60. E 3, do ponto de vista internacional, teria que enfrentar uma situação de possível intervenção. Certo? Guerra. Então, eu acho que por aí você pode imaginar qual é a minha sensação de catástrofe.